Recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Fala, Senhor, com cada um de nós. Fala, Senhor, ao meu coração. Quinta mensagem, vamos falar sobre jejum hoje. Estamos falando sobre oração, jejum e caridade. O tema desta mensagem é jejum. E eis que vieram os anjos e os serviram. Vimos em Mateus, o nosso Senhor e Salvador, logo em seguida que ele desce às águas, ele é batizado. O Espírito Santo de Deus o conduz ao deserto. E a palavra diz que ele fica 40 dias e 40 noites jejuando. Diga 40 dias, 40 noites jejuando. Diga, e depois teve fome. Então durante 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou e ele não comeu. Por isso teve fome. Se ele não tivesse bebido água, nenhum líquido, diria que ele teve fome e sede. Mas o jejum de Jesus foi 40 dias e 40 noites, em que ele não comeu nada, mas provavelmente ele bebeu água. E nós vamos falar um pouco hoje sobre os tipos de jejum. Vimos que Jesus começa a sua vida espiritual, o seu ministério, o seu chamado, para ser um exemplo, um modelo para o homem e para as famílias. Ele começa o seu ministério e o seu propósito de treinar o homem, de treinar 12 discípulos, de treinar 70 discípulos para fazer a obra. Ele começa fazendo um longo período de jejum. E nesse período de jejum, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome e o diabo veio tentá-lo. Mas ele venceu por causa da palavra. Toda vez que o inimigo o tentou, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito. Nós só vamos vencer as tentações com a palavra. Mas o que me chama mais a atenção é que quando termina esse período de jejum, em que Jesus é tentado, diz que os anjos o serviram. Em algumas versões, em outros evangelhos, num dos 4 evangelhos, diz que o diabo se ausentou por um período. Mas com certeza, depois o inimigo voltou para tentá-lo novamente. O inimigo nunca vai desistir da sua vida. Pode ser que em um período você vença o inimigo e ele se retire. Por um período. Mas com certeza ele voltará novamente para te tentar, porque o propósito dele é destruir você e a sua casa. Mas diz no final que Jesus desfaleceu. Ele estava tão cansado e tão faminto que ele desfaleceu e os anjos o alimentaram. Diga, os anjos o serviram. E nós podemos observar nesse treinamento que estamos tendo dos 12 e dos 70, que Jesus começa o seu ministério chamando algumas pessoas, alguns começam a seguir Jesus, e para Natanael ele diz, de agora em diante, você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo. E quando é que isso acontece? Quando é que os anjos sobem e descem? Quando é que quando é que o mundo espiritual se move ao meu redor e a meu favor? Nós vemos no caso de Jacó. Jacó, ele está no deserto também, passando um momento difícil, mas conta a história que ele pega uma pedra, se deita, coloca a sua cabeça sobre uma pedra e ele relaxa e dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. E ele vê os anjos subindo e os anjos descendo. E Deus fala com ele. Por isso, para que os anjos possam nos servir, para que o mundo espiritual possa nos servir e se mover a nosso favor, a primeira coisa que nós temos que ter consciência é que eu preciso me deitar, eu preciso relaxar, eu preciso me entregar, eu preciso confiar em Deus, ao ponto de dormir. Então, se você quer ver os anjos subirem e descerem, e eles te servirem, eles te alimentarem, eles trazerem uma resposta, como trouxe para Daniel, você precisa se entregar totalmente para Deus. Não pode mais haver medo.
insegurança, desconfiança. Você, mesmo que esteja em um deserto, em uma situação difícil e perigosa, você precisa se entregar a Deus. E quando você se entrega a Deus, os céus se abrem e os anjos vão te servir. Deus vai falar com você. Ele vai te dar uma mensagem. Ele vai suprir as suas necessidades. Diga, eu preciso me entregar totalmente para Deus. Depois nós vemos, agora, como foi falado, Jesus, ele é batizado, os céus se abrem e o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba. Você quer que os céus se abram sobre a sua cabeça? Você quer que o mundo espiritual se mova a seu favor? Então você precisa se entregar a Deus. E a segunda coisa que faz os céus se abrirem é o arrependimento, é o batismo do arrependimento. Você que ainda não se batizou nas águas, e você quer se entregar a Deus, e confessar que é pecador, mas que quer uma mudança de vida, você precisa se batizar nas águas. E esse é o segundo momento em que os céus se abrem. E agora, nós vemos em seguida Jesus sendo rodeado pelos primeiros discípulos, e ele diz para Natanael, você está admirado das coisas que você viu e ouviu? Porque a partir de agora, você vai ver coisas ainda maiores. Você vai ver os céus abertos, anjos subindo e descendo. Todo aquele que anda com Jesus, que anda na palavra, que é fiel a esta palavra, e segue os passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos aqueles que são cristãos, que são como Cristo, vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo. E agora nós vemos, em uma ocasião a mais, Jesus no deserto, em uma situação difícil, sendo tentado por Satanás, com fome, mas ele resiste, e novamente nós vemos os céus abertos, e os anjos subindo e descendo. Quando eu me entrego, quando eu me arrependo, quando eu sigo Jesus, os passos de Jesus, e quando eu estou fazendo jejum, os céus se abrem, e Deus dá resposta. Deus dá resposta, Deus manda recado, Deus dá ordem aos seus anjos, Deus supre as necessidades. A mesma coisa aconteceu com muitos outros personagens, muitos outros homens e mulheres de Deus, que fizeram jejum e os céus se abriram e a resposta veio. Daniel, em uma outra ocasião, ele ora 21 dias e não tem resposta. Mas depois de 21 dias, o anjo chega até ele e diz, desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a buscar ao Senhor e entrou em propósito de jejum, o Senhor já deu a resposta. E eu estou aqui com a sua resposta. Se você quer que os céus se abram a seu favor, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ver os anjos se movendo a seu favor, subindo e descendo, te livrando e te guardando, te abençoando, te dando palavra, te dando resposta, suprindo as suas necessidades, diga, eu vou me entregar, eu vou me arrepender e me batizar, eu vou jejuar e seguir os passos de Jesus. Toda vez que você fizer isso, toda vez que você se entrega, seja em qual for a área da sua vida, quando você se entrega e confia no Senhor, os céus se abrem. Quando você se arrepende dos seus pecados e se batiza, os céus se abrem. Quando você segue os passos de Jesus, e é um cristão, é um discípulo de Jesus, vive como Jesus viveu, os céus se abrem. E toda vez que você faz jejum, que você está em oração e jejum, que você fez um voto, os céus se abrem. Quantos aqui querem ver os céus se abrirem? Quantos aqui precisam de uma resposta? Quantos aqui precisam que Deus venha suprir as necessidades? Porque Jesus estava cansado. Jesus estava com fome. Ele chega a desfalecer, ou seja,
desmaiar de fome. Mas os anjos o serviram. O jejum, como estamos vendo hoje, que vai fazer o céu se abrir e os anjos te servirem. Quando nós vamos ver a questão do jejum segundo o modelo de Jesus, não segundo os religiosos, Jesus fala pouco sobre o jejum, mas o ministério dele, a vida dele, pública, começa com o batismo e o jejum. Mas em determinado momento, em Mateus 9,14, então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Os discípulos de João são discípulos especiais, porque João foi levantado por Deus para ser a voz profética, para preparar o povo, endireitar o caminho, para que quando Jesus se apresentasse, houvesse uma multidão, um povo preparado para seguir Jesus. Então os discípulos de João Batista, eles oravam, eles jejuavam, eles intercediam, eles esperavam Jesus. Tanto é que nós estamos de terça-feira, às 20 horas, dentro da oração do Pai Nosso. E começa com os discípulos dizendo: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Então significa que João sabia orar muito bem. E João não só sabia orar, mas ele ensinou os seus discípulos a orar. E isso chamou a atenção dos novos discípulos de Jesus, e eles dizem: Jesus, eu preciso aprender a orar. Me ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. Eu sou o seu discípulo, me ensina a orar. E você que deseja aprender a orar, venha de terça-feira. Estamos dentro da oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus usa para ensinar os seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Então você precisa aprender a orar. Você já pediu para Jesus te ensinar a orar? Você já estudou o Pai Nosso? E você tem diante de você uma oportunidade. E lá nas redes sociais estão as mensagens que já foram ministradas, e você pode acompanhar as mensagens que estão acontecendo de terça-feira às 20 horas. Mas agora, não é os discípulos de Jesus que chegam e pedem para Jesus ensinar ele a orar, os discípulos a orarem, mas são os próprios discípulos de João que chegam a Jesus para questionar Jesus. Os discípulos de João chegam para Jesus e falam: olha, João nos ensinou a orar, João nos ensinou a jejuar. Por que nós, discípulos de João, jejuamos? Por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não? Diga, é uma boa pergunta. E Jesus responde de uma forma muito simples e educada. Porque uma das coisas que Jesus tinha era amor por João. Porque João foi aquele que anunciou a vinda de Jesus. João foi aquele que preparou o povo para a vinda de Jesus. João foi aquele responsável para preparar o povo, anunciar Jesus e dizer: este é o Cristo, este é o Messias, este é aquele da qual eu falei, que é maior do que eu, porque eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Em outra ocasião, o próprio João, quando seus discípulos questionam sobre Jesus, e porque Jesus está pregando a mesma mensagem de João, e porque Jesus está batizando nas águas, os discípulos questionam João e dizem: olha, Jesus está fazendo isso. E João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas eu também vejo o respeito de João, o ministério de João, a ligação dele com Jesus. Mas eu também vejo a mesma coisa da parte de Jesus. Toda vez que Jesus abriu a boca para falar de João, ele falou que João era especial. Ele falou que João era muito mais do que um profeta. Ele chama João de
anjo. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que Jesus fala que João é o homem maior. É o maior homem nascido de mulher. Aqui na terra, ele foi o maior homem. E é lógico que Jesus está na terra. Mas Jesus não é da terra. Mas Jesus nasceu de uma mulher. E ele poderia dizer, eu sou o maior. Nascido de mulher, eu sou o maior. Porque Jesus nasceu de uma mulher. Mas ele diz, nascido de mulher, João é o maior. Essa relação entre discipulador e discípulo, entre João e Jesus, um ajudando e apoiando o outro. Toda hora eles eram questionados, eram tomados por perguntas, por dúvidas, muitas vezes por afrontas, por pessoas que queriam instigar os ciúmes, a inveja e o ódio, mas nunca João teve inveja e falou mal de Jesus. Nunca Jesus teve inveja e falou mal de João. Mas os dois, João e Jesus, fez muitas críticas para os fariseus, para os religiosos. Eu tenho aliança com quem eu tenho. Eu tenho aliança com o meu discipulador e ele tem aliança comigo. Com o fariseu eu não tenho aliança. Mas os discípulos perguntam, nós, discípulos de João, jejuamos e os fariseus jejuam. Isso significa que os dois grupos, um grupo que Jesus gostava, um grupo que Jesus admirava, um grupo que fez a obra de Deus, e do outro lado, um grupo que se desviou dos propósitos de Deus, um grupo que fazia as coisas erradas de forma hipócrita, para ostentação, para mostrar, também fazia jejum. Da mesma forma. Muitas pessoas vão fazer jejum, muitas pessoas fazem jejum. Mas os discípulos de João faziam muitos jejum e os fariseus faziam muitos jejum. Sobre os fariseus, Jesus falou, eles fazem orações e jejum, mas eles são hipócritas. Eles são hipócritas. Agora, João e os seus discípulos fazem jejum com o coração verdadeiro, com o coração puro. Com o propósito de me adorar, de exaltar ao Senhor. Agora o outro grupo faz para parecer religioso, para parecer espiritual. Qual é o tipo de jejum que nós estamos acostumados a ver? E Jesus, sabendo da diferença, como os discípulos de João faziam jejum e como os fariseus faziam jejum, e que os seus discípulos não faziam jejum, Jesus dá uma resposta e lhe diz, por que os meus discípulos vão fazer jejum se eu estou com eles? Se eu sou o noivo? E se eles têm a alegria da minha companhia? Pode alguém fazer jejum numa festa de casamento? E em seguida Jesus diz, vai chegar uma hora em que eles vão ficar tristes. E eles vão ficar sozinhos. Porque eu vou ser tirado deles. Eu vou subir aos céus. E aí eles vão fazer jejum. Então Jesus não dá muitas explicações, mas ele deixa bem claro que o tipo de jejum de João e os discípulos de João é o jejum certo. E os tipos de jejum que os fariseus fazem é errado. Por causa da motivação do coração. É a motivação do coração. E ele deixa bem claro que os seus discípulos não fazem jejum como os fariseus e não fazem jejum como os discípulos de João. Mas todos aqueles que seguem a Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, não era necessário fazer jejum, porque eles estavam na companhia do noivo. Havia alegria, havia milagres. Jesus dava o de comer, multiplicava os pães, fazia a ceia. Mas ele diz, quando eu for embora, quando eu for tirado, eles vão passar por momentos difíceis, por tristeza, por angústia. E aí, eles vão fazer jejum. Diga, chegou a hora dos verdadeiros discípulos de Jesus fazerem jejum. Além do jejum anual,
no grande dia da expiação, exigido pela lei de Moisés, e os 4 jejuns que se tornaram habituais na época do profeta Zacarias, no 4º, no 5º, no 7º e no 10º mês do ano judaico, a classe mais rigorosa dos judeus jejuava 2 vezes por semana, a saber, na segunda e na quinta. Esse jejum bissemanal é mencionado por Jesus na parábola do fariseu e do publicano. Jesus, ele dá uma resposta bem simples. Eu sou o noivo. Como disse seu mestre João Batista, é certo que os filhos das bodas venham a mim. E também é certo que quando vierem, devam adaptar-se, adaptar o seu modo de vida às novas circunstâncias. Ele está dizendo que os discípulos que seguiam João Batista, mas que agora estavam seguindo ele, deveriam se adaptar. Que quando estavam com João, deveriam ter jejuado. E quem anda com João deve jejuar. Mas quem anda com ele, não é a hora de jejuar. Só quando ele subir aos céus. Dias chegarão em que os filhos da boda estarão tristes, pois o noivo não estará sempre com eles. E na tenebrosa hora da sua partida, lhe será natural e propício jejuar. Pois então estarão em um estado de jejum, chorando, lamentando-se, tristes e desolados. Eu quero que você entenda o que é o jejum agora. Diga jejum. Jejum é uma abstinência voluntária de alimentos, por um período definido e propósito específico. Ele pode ser total ou parcial. Vem sendo praticado pela humanidade em todas as épocas, nações, culturas e religiões. Pode ser com finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos com a desintoxicação que produz no corpo. Diga comigo, jejuar é abrir mão de algo natural e bom por algo melhor e sobrenatural. Vamos repetir. Jejuar é abrir mão de algo natural e bom por algo melhor e sobrenatural. A primeira pessoa que nós vemos na história dos patriarcas que não quis jejuar, que não quis abrir mão de um prato de lentilha pela primogenitura, foi Esaú. E por causa disso Jacó teve a bênção maior. Então você pode ficar com o seu prato de lentilha. Você pode ficar com aquilo que é bom, que é gostoso, que é natural. Não é pecado. Se você não fizer jejum, não é pecado. Mas não estamos seguindo os passos de Jesus. Não vai ser igual a quem faz. Esaú foi por um caminho, Jacó foi por outro. Então, fazer jejum é você abrir mão de algo bom, de algo gostoso, por algo melhor e sobrenatural. Mas se você quer ficar com o seu prato de lentilha, ao invés da bênção da primogenitura, se você quiser ficar em um churrasco, ao invés de estar na presença de Deus, é uma escolha pessoal. Você decide se você quer ou se você não quer. Se você vai fazer ou se você não vai fazer. A única coisa que eu posso te garantir é que quem faz tem uma vida diferente de quem não faz. É a mesma coisa de dizer que quem ora e quem não ora tem uma vida diferente. Quem é dizimista e quem não é, tem uma vida diferente. Então são ferramentas importantes. A oração, a intercessão, o jejum, os votos, os dízimos, as ofertas, a primícia. São coisas que você não é obrigado a fazer. Mas que fique bem claro, que quem faz tem um resultado diferente, tem uma vida diferente. Por isso, se você decidir orar, você vai ter uma vida melhor.
se você decidir interceder, se você decidir ser fiel à palavra, se você decidir ser dizimista fiel, se você decidir nesta noite entender o que é o jejum e praticar na sua vida, a sua vida vai ser diferente. Como foi na vida de muitas pessoas na Bíblia. Diga, o jejum é abrir mão de algo natural e bom para algo melhor e sobrenatural. Amém. E eis que vieram os anjos e o serviram. Esaú escolheu o prato de lentilhas e perdeu a bênção. Ele trocou. Ele não aguentou ficar sem comer. Ele não aguentou ficar em jejum. E ele prefere um prato de lentilha do que a primogenitura. Ele vai para o caminho do mal e se perde. E mais à frente Deus diz, se Esaú se levantar e novamente edificar, eu mesmo o abaterei e o destruirei. Agora Jacó em seguida, ele vê os céus abertos. Mas é uma escolha pessoal. Eu quero falar agora sobre os tipos de jejum. São 3 tipos de jejum. Diga comigo, jejum parcial. Normalmente, o jejum parcial é praticado em períodos maiores, ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento. Seja por causa do trabalho, por causa da saúde. Lemos sobre esta forma de jejum no livro de Daniel. Então, o jejum parcial é aquele jejum que você vai fazer um período mais longo. Você vai fazer 7 dias, 10 dias, 14 dias, 21 dias, como Daniel fez. E nesse período longo, você não pode ficar sem comer e sem beber. Não se faz jejum sem água, sem líquido, por mais de 3 dias. Por isso, toda vez que você for fazer um jejum, que seja mais de 3 dias, no mínimo, você tem que beber água. Mas quando você vai fazer um período mais longo, como o exemplo de Daniel, ele tira alguns itens. Isso significa que quando você vai fazer um jejum parcial, você vai tirar uma parte do alimento. É parcial. E o propósito é que você faça um jejum mais longo. E que este jejum seja parcial. Você coma algumas coisas. E principalmente, você beba água, beba líquido. Por isso você pode fazer um jejum parcial de carne. Eu vou comer só o arroz, eu vou tirar o feijão. Eu vou tirar uma refeição. Eu vou almoçar, mas eu não vou jantar. Você vai se organizar e fazer um jejum parcial. Uma parte da alimentação, uma parte da refeição, você vai tirar com o propósito específico de uma bênção, de uma resposta, de uma libertação, de uma cura. E este propósito de jejum parcial é um jejum mais longo e deve ser ingerido água. O profeta Daniel, no livro de Daniel 10, 2 e 3, ele deixa bem claro. O profeta Daniel diz exatamente o que ficou sem ingerir, sem comer. Ele não comia carne, não bebia vinho e manjares desejáveis. Provavelmente se restringiu a uma dieta de frutas e legumes. Não sabemos ao certo. Mas nós vimos no vídeo, quem assistiu o vídeo viu. Há uma diferença em quem faz jejum e quem não faz. Vocês viram a diferença? A força de um e a força do outro? Vocês conseguem entender que esta força que foi apresentada no vídeo é a mesma força espiritual? Sabe por que muitas vezes estamos fracos espiritualmente? Porque estamos comendo demais e estamos comendo muita bobeira. Porque quando jejuamos, faz bem para o corpo. Porque reduzimos a alimentação. Porque quando fazemos jejum parcial, tiramos as guloseimas, as coisas que prejudicam o corpo. Então toda vez que faz um jejum parcial, o corpo se beneficia. Porque você vai reduzir a quantidade. Você vai tirar o que é excesso. Então faz bem para o corpo.
mas faz bem para a alma e para o espírito. O seu corpo se fortalece e o seu espírito se fortalece. Diga comigo, o primeiro jejum é o jejum parcial. O exemplo que nós vimos é o exemplo de Daniel. Mas Daniel é um homem que fez muitos jejuns, muitos tipos de jejum. É um homem que tinha experiência, intimidade com Deus, que recebia revelação, sonhos, tinha o dom de interpretar os sonhos. Era 10 vezes mais sábio do que qualquer homem da antiguidade. Então, Daniel, ele fez um jejum parcial. Mas Daniel também fez um jejum, em Daniel 9:3, um jejum normal. Diga, o segundo tipo de jejum é o jejum normal. É a abstinência de alimento, mas com ingestão de água. Foi a forma que nosso Senhor adotou ao jejuar no deserto. Então, o jejum normal é aquele jejum em que você come. É o contrário, é o jejum em que você não come, mas você bebe água. Diga, o primeiro é o parcial. É um jejum longo. Eu bebo água e uma parte da alimentação. Agora o jejum normal. Eu bebo água, mas eu não como. Eu me abstenho totalmente de todo tipo de alimento. É só água, é só líquido. Este é o jejum normal. Como nós vemos o exemplo e lemos no início, este foi o jejum que Jesus fez por 40 dias. Ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E no final ele teve fome. Então todo jejum normal é aquele que você bebe só líquido. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. E agora o terceiro tipo de jejum, diga, o terceiro tipo de jejum é o jejum total. Nesse jejum total é a abstinência de tudo, inclusive da água. Na forma deste jejum total, você não come e você não bebe. Mas a medicina, ela diz que o homem, que nós, seres humanos, podemos ficar um período muito longo sem comer. Mas que nós não podemos ficar mais do que 3 dias sem beber água. Então, quando nós falamos desse terceiro tipo de jejum, que é o jejum total, em que não se comia e não se bebia, toda vez na Bíblia, são 3 dias de jejum. Tem 2 exemplos que eu quero deixar para vocês. O primeiro é o exemplo da rainha Esther, no Antigo Testamento. Em Esther 4,16 diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebeis por 3 dias, nem de noite, nem de dia, e as minhas servas também, nós também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, perecerei. Se tiver que morrer, eu vou morrer, diz Esther. Então, em um momento delicado, em que todos os judeus vão ser mortos e exterminados, ela propõe um jejum total, 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber. E ao final do jejum, ela conversa com o rei, e o povo é poupado e ainda recebe a justiça. Todos que queriam matar os judeus foram mortos. Agora o segundo caso, no Novo Testamento, é o caso de Paulo. Na sua conversão também usou esta forma de jejum, devido ao impacto da conversão que recebera. Em Atos 9:9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Diga, o jejum total. 3 dias sem comer e sem beber.
O jejum normal, sem comida, mas com água e líquidos. E o parcial, que é normalmente o jejum. Normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente e ela retira somente alguma coisa da sua alimentação. Só uma parte da sua alimentação. Esses são os 3 tipos de jejum. Eu quero falar do quarto, porque é um caso especial. Diga, o quarto jejum. É um caso especial. Antes de falar desse caso, eu quero deixar bem claro. Jejum não é brincadeira. Jejum é uma ferramenta espiritual para limpar o corpo, para fortalecer o corpo. É uma ferramenta espiritual para abrir os céus. E nós vamos ver as consequências do jejum. Mas o jejum deve ser feito de forma inteligente, debaixo de princípios bíblicos e dos exemplos que o Senhor nos dá na sua palavra. Não podemos fazer loucura. Um jejum parcial, um jejum normal e um jejum total. Porque o propósito é jejuar com um objetivo definido. O jejum nunca é para brincarmos ou prejudicarmos o nosso corpo. Diga, o jejum não é para prejudicar o meu corpo. Então não brinque de fazer jejum. Jejum é algo muito sério. Faça dentro dos exemplos bíblicos, dentro desses 3 tipos de jejum, dentro do tempo específico de cada um, porque o jejum não pode prejudicar o seu corpo. Jesus mesmo diz na sua palavra, Deus na sua palavra diz, aquele que destruir o corpo, o templo do Espírito Santo, também será destruído. Então o jejum nunca é para te prejudicar e para trazer prejuízo à sua saúde. Pelo contrário, traz benefícios físicos, fortalece, desintoxica o corpo e é uma ferramenta espiritual com o propósito de orar, de buscar a Deus e de ter resposta. O quarto caso, como eu falei, é o caso especial. Somente 2 pessoas na Bíblia. Diga, Moisés e Elias. Só os 2 na Bíblia. Só os 2. Jesus não. Só os 2 fizeram um jejum de 40 dias. Sem comer e sem beber. Vou repetir. Moisés e Elias fazem um jejum total. Que deve ser no máximo 3 dias. Sem comer e sem beber. Mas de ser no máximo 3 dias, eles fazem 40 dias. Nem Jesus fez um jejum tão longo e total. Mas Moisés e Elias fazem um jejum de 40 dias total, sem comer e sem beber. São casos especiais. Como eu falei, não brinque de fazer jejum, não destrua a sua saúde e o seu corpo, o templo do Espírito Santo. Mas no caso de Moisés e de Elias, que está registrado em Êxodo 34, 28 e 1 Reis 19, 8, nós vemos que eles ficam 40 dias, mas eles foram tomados pelo Espírito de Deus de uma forma especial. E por isso, fizeram um jejum, que no máximo é 3 dias e 3 noites, fizeram 40. Elias, antes de começar o jejum, os céus se abrem, e um anjo se apresenta a Elias, e dá pão, alimenta Elias, e diz para Elias, coma, porque você vai atravessar o deserto. E ele comeu a comida que o anjo lhe deu, e ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. É um caso especial. Outro caso é o caso de Moisés, que Deus dá uma ordem para que ele suba ao monte, e lá Deus fala com ele, e o monte é tomado pela glória de Deus, eles são envolvidos pela glória, pelo Espírito de Deus, são casos especiais. Por isso eu estou falando, não brinque. A medicina adverte contra um período
de mais de 3 dias sem água, como sendo nocivo. Devemos cuidar do corpo ao jejuar e não prejudicá-lo. Lembre-se de que estará lutando contra sua carne, a natureza e o impulso humano, e não contra o seu corpo. O jejum é lutar contra o instinto natural, animal, o instinto que leva o homem ao pecado. É lutar contra o instinto e não contra o seu corpo. Lembre que, quando Jesus teve fome, Satanás falou para ele: transforme as pedras em pães. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E quando ele vence a tentação, os anjos o servem. Elias, para atravessar o deserto, 40 dias, ele é alimentado. E Moisés é tomado pela glória de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós podemos falar que estamos fazendo jejum? Quantos acham que pode falar que está fazendo jejum? Quantos acham que não se pode falar que está fazendo jejum? Deixa eu te falar uma coisa, antes de você responder de forma mais firme. Então por que a Bíblia fala? Então por que Jesus falou? Porque quem estava com Jesus a não ser Satanás e o Espírito Santo que o levou ao deserto? Quem falou para os discípulos que escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo de Deus? Quem falou para os discípulos de Jesus que ele fez 40 dias de jejum? Jesus que falou. Foi Jesus que falou para os seus discípulos que ele fez jejum. Foi Jesus que falou sobre a tentação no deserto. A diferença é que Jesus não ficou falando: vocês não me conhecem. Vocês estão começando a me seguir aqui, mas eu já fiz um jejum de 40 dias. Eu sou o cara. Jesus, ele condena os fariseus porque os fariseus faziam cara de coitadinho. O que você tem? Estou fazendo jejum. Por que você está com essa cara feia? Está com fome? Não, estou fazendo jejum. Por que você não fez Por que você não fez a barba, não lavou o rosto? Não, é que eu estou fazendo jejum. Então é contra esse tipo de falatório que Jesus é contra. Jesus é contra o falatório hipócrita. Contra o falatório do fariseu. Mas o próprio Jesus fez jejum. Falou para os seus discípulos. Os seus discípulos falaram para os seus discípulos. Tanto é que Marcos e Lucas escrevem o que Pedro e Paulo falaram sobre Jesus. Então pode-se falar de jejum? Pode. Mas ao se falar do jejum tem que se falar da forma certa e com a motivação certa. Se você falar para aparecer, para se autopromover, para dizer que é mais forte, mais espiritual do que os outros, aí é errado. Mas se você falar de jejum e falar das suas experiências de jejum para instruir e motivar as outras pessoas, você não só pode, mas você deve, porque isso o nosso Senhor fez e nós devemos fazer. Então fale de jejum. Fale da forma certa. Pergunte, faça, tire dúvidas, incentive os outros a fazerem jejum. A rainha Esther não mandou falar para todo mundo? Então fale sobre jejum. Não é pecado falar sobre jejum. O pecado é nós falarmos que oramos e que jejuamos com o propósito de dizer que somos melhores, que somos mais espirituais. De ficarmos ostentando uma falsa espiritualidade. Isso Jesus não fez. Isso João não fez. Isso nós não devemos fazer. Então fale sobre jejum. Podemos falar sim sobre jejum. Eu fui muito edificado por testemunho de pessoas que falaram sobre jejum. Como fizeram o jejum? O que aconteceu no período do jejum?
quais foram os resultados que tiveram do jejum. E pode ter certeza que se você falar de jejum como os fariseus, Jesus vai te repreender como repreendeu todos os fariseus. Mas se você falar da forma certa, não só vai edificar a sua vida, mas vai edificar a vida dos outros. Por isso você pode falar. Quando eu vou fazer um jejum, toda vez que eu começo um jejum, a primeira pessoa que eu falo é para minha esposa. Pastor, eu vou fazer o jejum. Minhas filhas já sabem, por que o pai não sentou na mesa hoje? Por que o pai não está comendo? Porque o pai está fazendo jejum. Agora eu não falo para a pastora Carla. Aí eu chego à noite e ela está com uma pizza. Aí eu vou falar, Deus está te usando muito. Deus está te usando demais, pastora. Então, se você vai fazer um jejum, você não precisa ficar espalhando e ostentando. Mas você pode falar, em alguns casos você deve falar, e principalmente instruir. Se você vai fazer, fale para sua mãe. Olha, mãe, não precisa nem fazer aquela batata frita que eu gosto. Não precisa nem fazer aquele feijão daquele jeito que eu gosto. Porque eu vou estar de jejum, mãe. Porque se você não fala, as pessoas vão te convidar para sair, para comer pizza. Vão te chamar para um churrasco. Então você tem que agir de forma inteligente. Tem casos que você fala. Tem casos que você simplesmente fala não, obrigado. Tem casos que você vai aproveitar e vai explicar. Então pode-se falar do jejum? Diga todo discípulo. Deve falar de jejum. Deve fazer, deve praticar, e deve falar, e deve ensinar aos seus familiares e aos seus discípulos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que jejum é uma coisa e voto é outra. Diga, não faça do jejum um voto. Para você começar a fazer jejum, faça jejuns pequenos. Faça jejum simples. Se você gosta muito de café, faça jejum de café. Se você vai fazer jejum pela primeira vez, escolhe o arroz ou o feijão, faça um jejum parcial. Coma menos. Tire uma refeição. Coma metade daquilo que você costuma comer. Ao invés de fazer 3 refeições ao dia, faça 2. Então, se você vai começar a fazer jejum, o conselho que eu te dou é que você comece devagar. Comece aos poucos. Para que o seu corpo seja preparado e para que você seja preparado espiritualmente para jejuns mais completos e mais longos. Porque todo jejum, além de ter a parte física, tem a parte espiritual. Então comece devagar, comece aos poucos, amém? E a segunda coisa, o segundo conselho, é que você nunca faça de um jejum um voto. Sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Eu vou fazer um voto, eu vou ficar 3 dias. Eu vou fazer um voto de 3 dias de jejum, sem comer e sem beber. No meio do caminho, você não aguenta. No meio do caminho você passa mal. Se você parar o jejum, você não conseguiu. Mas você quebrar um voto é algo muito sério. Por isso não faça do jejum um voto. Eu vou jejuar. Eu vou jejuar um jejum parcial. Durante 7 dias, eu só vou comer arroz e salada e um bife e água. Este é o meu jejum, é um jejum parcial de 7 dias. Este é o meu propósito. E o meu objetivo é que Deus salve a minha família toda. Se no meio do caminho
você tiver uma dificuldade, se no meio do caminho você não conseguir, você pode parar. Agora, se você faz um voto, a Bíblia fala, não faça, mas se você fizer, cumpra logo. E é melhor não fazer, porque se você fizer um voto, você vai ter que cumprir. Por isso, não misture uma coisa com a outra. Jejum é uma coisa e voto é outro. Não faça um voto de jejuar 21 dias. Vou dar um exemplo. Alguns jejuns, eu comecei com o propósito de ser longo. Outros jejuns, eu fiz o propósito de serem mais curtos. Dependendo do tipo de jejum e do propósito que eu fiz. E dos objetivos. E teve alguns jejuns que eu fiz o propósito de serem 3 dias. Só que o Espírito me levou a fazer 6, 8 dias. E alguns eu fiz o propósito de fazer 21 dias. Mas eu não consegui fazer 21 dias. Vamos supor que você passa mal. Faz muito calor. A sua pressão cai. Então, jejum não é voto. Mas se você fizer um voto de jejum, e eu não aconselho ninguém, você tem que cumprir. Não, eu faço um voto, 40 dias de jejum, sem comer e sem beber. Você tem que cumprir. A Bíblia diz que não faça, mas se você fizer, você é obrigado a cumprir. Mas e se eu não cumprir, pastor? Há uma dívida no mundo espiritual, e quando há uma dívida no mundo espiritual, os demônios se aproveitam dessa dívida. E eles vão te atormentar. Eles vão invadir a sua vida, a sua casa. Porque é uma dívida. Por isso, não faça do jejum um voto. Faça um propósito. Tenha uma ideia. Eu vou fazer o jejum, este tipo de jejum, com esse propósito. E o meu objetivo são tantos dias. Se o Espírito te levar a fazer mais, faça mais. Se você não estiver bem, faça menos. E amém. Mas se fizer um voto, tem que cumprir. Por isso, jejum é jejum e voto é voto. Muitas pessoas erram a fazer votos ligados à duração do jejum. Não aconselho ninguém a fazer um voto quanto ao tempo de jejuar, pois isso te deixará preso no caso de algo fugir ao seu controle. É importante que haja uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum no coração, mas não transforme isso em um voto, como nós falamos. Diga comigo, jejuar é dizer para a carne que quem manda é o Espírito. Por que quando Jesus ele é batizado nas águas, ele ora, os céus se abrem, o Espírito de Deus desce sobre ele, pousa sobre ele como uma pomba. Ele tem o Espírito Santo sobre ele. Mas esse mesmo Espírito leva ao deserto. E lá no deserto, ele vai ter que vencer a vontade humana, a necessidade humana, o desejo humano. Vencer as tentações espirituais, para no final receber a bênção espiritual. Ele abre mão de algo bom e gostoso, para ter e receber algo melhor e sobrenatural. E neste período, o propósito é vencer a carne. É dizer para a sua carne que quem manda é o Espírito Santo de Deus. Tem gente que acorda de manhã, já acorda de mau humor, né? Se não tiver café, mata alguém. A coisa fica feia. Jejuar é você colocar a sua carne no lugar e dizer para ela que quem manda é o Espírito Santo. Quantas pessoas estão precisando colocar a carne no seu devido lugar e dizer para a sua carne, quem manda não é você, quem manda é o Espírito Santo. Precisa dizer para a carne, você não é o único. O mundo não gira ao seu redor, não. Porque se não tiver algo que você quer, a carne já
toma o controle. Se não tiver o que você quer, o que você gosta, se não for do jeito que você acha, a carne já toma o controle. Então, o jejum é para deixar bem claro para a sua carne que quem manda é o Espírito Santo. Quando falamos de jejum e falamos de voto, e jejum está relacionado a comer e a beber. Algumas pessoas usam e misturam o nome jejum e voto, mas eu gosto de deixar bem claro, jejum tem a ver com comida e bebida. Mas podemos fazer votos. Se você tem um problema de saúde, você não tem condições de fazer jejum na área da alimentação, apesar de muitas vezes ser até indicado por médicos, retirar alguns alimentos, quem tem problema de saúde sabe, não pode comer algum tipo de comida, não pode comer esse tipo de carne, não pode comer gordura, não pode comer fritura. Então, o jejum parcial é até indicado pela medicina. Mas, você pode fazer jejum total, parcial, o jejum que nós falamos, mas você também pode fazer voto. Eu vou fazer voto e durante 7 dias eu não vou assistir televisão. Ai, pastor, tem mulher que morre, né? Se não assistir a Babilônia, morre. Mas os filhos estão morrendo, né? Não é que vai morrer, já está morrendo, já está uma Babilônia na casa. Então você pode fazer um voto, ficar um período sem assistir televisão. Você pode fazer, os jovens, fazer um jejum de música. Fica lá com o ouvido lá 24 horas, com o negócio no ouvido, não escuta ninguém, não fala com ninguém, é só música. Você dizer para a sua carne que quem manda é o Espírito. E aí você pode fazer um jejum ou um voto, como estamos falando, de música, de redes sociais. Ficar um tempo sem acessar as redes sociais, a internet. Jejum de falar. Tem alguns homens que falam agora, fala a Deus. Porque tem mulher que fala bastante, né? Então ensina para sua esposa sobre o jejum, sobre o voto. E fala, faz um jejum de ficar quietinho. Fala menos. Imagine como é que o pastor fica numa casa de 3 mulheres. Uma fala mais do que o homem da cobra. Ela só não fala quando está dormindo. E às vezes eu chego no quarto dela, mesmo dormindo, ela está... Tem hora que eu peço, vamos fazer um jejum de palavras? E quantas vezes nós precisamos ouvir mais a Deus e falar menos? A maioria dos testemunhos que eu escuto de mulheres que ganharam o homem, é o momento que ela fez um jejum de palavras. A própria palavra diz... E ensina as mulheres que o homem se ganha não pela palavra, mas de boca calada. Com o exemplo, com a vida, com a transformação que teve. Por isso faça um voto de televisão, faça um voto de música, faça um voto de redes sociais, de falar, de dormir. Tem umas pessoas aqui que acordam meio-dia cansadas, né? Não tem bastante gente aqui? Acorda meio-dia cansado. O pai pergunta, a mãe pergunta, o que foi, filho? Ai, mãe, acordei agora meio-dia, sonhei que estava trabalhando. Meu Deus. Então faz um jejum de dormir. Eu vou dormir apenas 6 horas. Eu vou dormir apenas 8 horas. Está amarrado, pastor. Mas quantas vezes você ficou na televisão até de madrugada? Alimentando a sua carne. E para Deus não pode fazer nada, não pode dar nada. Não pode fazer um jejum e buscar ao Senhor com oração e intercessão. Buscar uma resposta, uma bênção, uma transformação. Você pode escolher não fazer jejum. Mas nós sabemos que quem escolhe fazer é diferente. Então faça jejum, faça votos. Durma menos. Acorde de madrugada, acorde mais cedo para ler a palavra, para ouvir músicas cristãs, para fazer um período de meditação. Nós precisamos jejuar mais e precisamos fazer votos. Não qualquer tipo de voto, não um voto louco e tolo que não podemos cumprir. Temos que jejuar com sabedoria e fazer votos
prudentes e com sabedoria. Que possamos cumprir. Quem é que não pode fazer um voto de ficar uma semana sem assistir televisão? Não, eu vou assistir televisão, mas eu não vou assistir novelas. Qual é o jovem aqui que consegue ficar sem o celular? Acabou a bateria, parece que entrou em abstinência. Começa a tremer, babar. O que foi? Minha bateria está acabando, pastor. Está todo mundo plugado, está todo mundo ligado. Sai desse mundo, desliga desse mundo. Busca Deus. Voto de dinheiro. Você tem dinheiro para tudo, mas nunca faz um voto de dinheiro. Esse mês aqui, toda vez que eu for à igreja, eu vou dobrar a minha oferta. Ao invés de dar 5 reais, eu faço um voto. E neste mês, toda vez que eu for à igreja, eu não vou faltar, eu vou entregar uma oferta de 10. Faça um voto na área financeira. Agora, faça também na parte de doações. Você vai retirar uma refeição do seu dia. Esta refeição deve ser dada ao necessitado. Seja ela em alimento, em marmita, seja ela em dinheiro. Faça doações. Faça o propósito de todo mês tirar uma camisa, uma blusa do seu armário para dar ao necessitado. Quando estávamos na igreja sede, aqui não acontece isso, aqui é só a bênção, aqui é. Mas quando a gente era e trabalhava na equipe de jovens, fizemos o propósito de vestes. E tinha uns endemoniadinhos que tinha tanta roupa. E quando nós falamos, vamos doar roupas, vê no seu armário, tem uns que se manifestaram lá. Eu não, pastor. Não serve em mim, mas eu não dou para ninguém. Quanta roupa na sua casa. Quanta roupa no seu armário que já não serve mais. Quanta roupa que nós podemos doar. Quantos estão precisando de roupa nova? A Bíblia fala, tira o velho para que entre o novo. Agora você não tira a roupa velha, como é que vai entrar a roupa nova? Então faz um voto de doar uma peça de roupa por mês, de dar uma olhada no seu armário e não tirar as roupas velhas, rasgadas e manchadas, porque essas devem ser tiradas e jogadas no lixo, mas tirar uma peça boa, que não serve, que você enjoou, que você faça uma doação, um voto de doação. Eu vou dar uma peça de roupa por semana, por mês. Aí pode ter certeza que saindo o velho vai entrar o novo. Último voto. Eu sei que tem muita gente fazendo esse voto. É o voto de sexo. Em 1 Coríntios 7,5 diz: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Esse texto da Bíblia está falando sobre os casados. Está falando que os casais podem, durante um período em que os dois estão de acordo, e um período curto, os dois devem estar de acordo e deve ser um período curto. E os dois estão de acordo e durante um período curto, eles não vão ter relação sexual, mas eles vão jejuar e eles vão orar. Acredito que não só o sexo é o maior prazer que o homem e a mulher têm e que Deus deu para o casamento, como também é essencial para a continuação da vida. Mas aqui ele fala que se o casal conversarem, e tem que ter um acordo dos dois, e durante um período curto, não tenham relação sexual, só para orar e jejuar, buscando a Deus. Tem muitos que só precisam começar a orar e jejuar, né, irmãos?
Por que ele fala que tem que ser um período curto? Porque se você ficar muito tempo sem ter relação com o seu esposo e a sua esposa, o diabo entra. Não é isso que ele fala no final do versículo? Você está entendendo? Porque há muitos casamentos que o diabo entra. Há muitos casamentos que o diabo entra. Porque o casal parou de ter relação sexual. Casal casou pensando nisso. E casou para isso. Então o casal tem que ter relação sexual. Eu não sou tabelinha para você para dizer se é uma vez por dia, se é cada 3 dias, se é 2 vezes por semana. Mas eu sei que quando um casal fica um período longo sem ter relação sexual, o diabo entra e destrói. Mesmo que seja para buscar a Deus em oração e jejum, não deve ser um período longo. Ele não fala aqui o período. Ele não fala aqui quanto tempo. Mas se nós pegarmos o jejum mais longo que tem na Bíblia, é 40 dias. E o jejum mais curto, 3 dias. Então eu acredito que uma boa estratégia, uma boa média é entre 3 e entre 40. Mas o casal tem que tomar muito cuidado com isso. Porque não estão orando, não estão jejuando, e estão separados e o diabo entrou no meio. E enquanto não orarem, enquanto não jejuarem, enquanto o casal não voltar a ser um, tendo relação sexual, Satanás não sai da casa. Diga para sua esposa, não é o pastor que está falando. É Deus que está falando. É a palavra de Deus que está, eu vou ler de novo o versículo. 1 Coríntios 7,5. Não vos prives um ao outro. Não fique sem ter relação sexual um com o outro, senão por consentimento mútuo, tanto do homem quanto da mulher, por algum tempo, para vos aplicardes à oração e ao jejum. E depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. É algo muito sério. Os jovens eu não preciso nem falar. Fez relação sexual, o diabo já entrou. Quer que o diabo saia? Faz jejum. Ou você acha que as tentações e os desejos desta carne vão ser vencidos simplesmente com o desejo? Precisa ter oração, precisa ter votos, precisa ter jejum para vencer essa carne. O jovem que se envolveu em sexo antes do casamento, o diabo entrou. E para ele sair, precisa oração, intercessão, precisa jejum. E não faça voto, porque você não vai conseguir cumprir. E os casais que casaram, não fiquem um período longo. Seja jejum, seja voto, seja briguinha, porque o diabo tem entrado nessa área e é uma das principais. Fala para mim, pastor, quais são as razões para eu fazer jejum? Pergunta para mim, pastor, quais são as razões? Fala, por que eu tenho que fazer jejum? Primeiro, para que o Espírito tenha o controle. Diga, para que o Espírito tenha o controle. Segundo, para vencer as castas de demônios. Jesus falou que demônios só saem, alguns tipos, e uma quantidade grande de demônios só sai com oração e jejum. Então, quais são as razões? Por que eu devo fazer jejum? Para dizer para a carne que quem manda é o Espírito. Para que o Espírito tenha o controle na minha vida. Para que vença as castas de demônios. Terceiro, diga, para tomar decisões importantes. Quando for tomar decisões importantes, ore, jejue. Quarto, para se humilhar e se arrepender. Diga, para se humilhar e se arrepender. Por que devemos fazer jejum? Para se humilhar e se arrepender. Havia uma cidade que ia ser destruída. E eles fizeram jejum. E até os animais jejuaram. E Deus poupou a destruição daquela cidade. Deus poupou. Porque ela ia ser destruída. E Ele falou, eu não vou destruí-la. Porque eles jejuaram. Tem muita casa que até os animais, os cachorros, os papagaios e os jumentos
precisam jejuar. Porque senão vão ser destruídas. Tem casas que Deus já falou. Ou você se converte, ou eu vou destruir a sua família. Ou o diabo vai destruir a sua casa. Eu vou permitir que o mal venha sobre a sua casa. Eu vou permitir que tudo que você semeou, você colha. Então se humilhe e se arrependa. A quinta razão, diga, para vencer as adversidades, as dificuldades, os problemas. E a sexta e última, para abençoar o próximo. O jejum tem como prioridade a oração, a intercessão e buscar a Deus. Com súplicas e petições, com jejum, com votos. Mas a chave, o segredo está no amor. Se você fizer para mostrar para os outros, é ostentação, é hipocrisia. Mas o verdadeiro jejum, você abre mão de algo bom e dá para o outro, para você receber algo melhor e sobrenatural. Resultados do jejum. Diga os resultados. Nós vimos as razões para se fazer jejum. Agora, quais são os resultados na minha vida? São 16, eu vou ler só alguns. Primeiro, então romperá a luz como a álvora. Você vai sair das trevas, da ignorância. Segundo, a tua cura apressadamente brotará. Cura da alma, cura física. Terceiro resultado do jejum, a tua justiça irá adiante de ti. Vai haver justiça. Quarto, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. A glória do Senhor estará nas tuas costas, te seguirá. Quinto, então clamarás, e o Senhor te responderá. O Senhor te guiará continuamente. Decisões, antes de tomar decisões, ore e jejue, e o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma, te prosperará. Fortificará os teus ossos, te fará forte para vencer e conquistar. Será como um jardim regado de um deserto. O Senhor fará de você um jardim regado. Décimo, um manancial cujas águas nunca faltam. E depois as outras são em relação aos seus filhos. Em relação aos seus filhos e aos seus filhos e os netos e os filhos dos seus filhos. Gostaria que você se colocasse de pé. Que você fechasse os seus olhos. Nós estamos em um período de 1 ano e meio com o propósito de ensinar, doutrinar e treinar 12 discípulos e principalmente 70 discípulos. Tudo que nós estamos vendo aqui é baseado na palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, que Ele transmitiu aos seus 12 e aos seus 70. Nada do que está sendo falado aqui é do homem. Nada do que está sendo falado aqui é filosofia. É Bíblia, do começo ao final. Tenho evitado dar até os meus exemplos, o meu testemunho. Com certeza farei isso adiante, mais à frente. Mas o foco, o propósito. Estamos na 5ª mensagem. E o propósito é 70 mensagens, 70 discípulos. E neste período de 1 ano e meio, vamos consolidar os 12 discípulos e 70 discípulos, evangelistas, serão levantados para fazer a obra de Deus. E para isso é necessário ser ensinado, ser doutrinado. E é isso que o Senhor está fazendo com você. Venha preparado, como foi dito a semana passada. Venha para ouvir e ver e viver. Tudo que foi falado aqui não é teoria, é doutrina para se viver. O cristianismo. Para se entrar e para se viver no reino dos céus. Para dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por isso,
Você ouviu sobre jejum. Você ouviu sobre votos. Houve alguns exemplos bíblicos, alguns exemplos gerais. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. E você, nesse momento, buscasse em Deus um jejum. Qual é o tipo de jejum? Como você deve fazer? Qual é o período que você deve fazer? Se é um voto, se você precisa dizer para a sua carne que quem manda na sua vida e na sua casa não é a televisão, você vai fazer um voto de desligar a televisão. Se você precisa dizer para você mesmo e para a sua carne que quem manda não é o celular, não são as redes sociais, você vai fazer um voto de desligar as redes sociais, de ficar sem celular. Se você precisa vencer o egoísmo, vencer mamão, faça o voto de doações de alimento, de roupas, de material, de limpeza, de higiene. Doações, ofertas. Deixa o Senhor ministrar ao seu coração. Deixa o Senhor colocar o jejum, o voto. Deixa o Senhor colocar o propósito, a duração. Com certeza você tem muitas razões para fazer um jejum ou voltar um voto. E você viu que os benefícios são muito maiores. Há 6 razões, mas 16 benefícios. Tudo que você faz para Deus é pequeno em relação aos benefícios e às bênçãos que Ele te dá, fisicamente, na alma e no espírito. Se o seu voto é um voto, faça o voto. Se é um jejum total, faça um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Se o seu voto é um voto, cumpra o seu voto. Não faça um voto tolo. Se o seu jejum é um jejum normal, então beba água. Beba água. Se ele é parcial, tire água. Às vezes você está precisando dizer que o chocolate, que o café, que o refrigerante, faça o jejum. E se for necessário, faça um voto. Mas faça isso dentro e debaixo do ensinamento da palavra. Respeitando a palavra. Respeitando o que é o jejum. As instruções. O propósito. Buscando os benefícios. A Bíblia diz, é melhor que não vote, mas se votar, cumpra. Não faça um voto louco e tolo. Eu vou dar R$1.000 para a igreja. Você não ganha nem isso. Você pode dizer, se eu ganhar, eu vou dar. Mas se você ganhar, você tem que cumprir. Se o seu voto e o seu jejum, que eles sejam feitos, que você possa viver, que você possa praticar isso. Não só hoje, não só esses dias, mas como Jesus diz, quando eu não estiver com você, quando você estiver triste, angustiado, quando você precisar de uma resposta, faça jejum. Busque ao Senhor. Ore, jejue. Faça votos. Diga, Senhor, ministre ao meu coração. Eu quero ser um discípulo bom e fiel.
que vive a tua palavra e que recebe os teus benefícios. Diga, Senhor, me guie, me abençoe, me prospere nesses dias. Diga, Senhor, eu quero ter uma experiência especial com o Senhor através da oração, do jejum e do voto. Diga, Senhor, eu quero um encontro, eu quero uma experiência, porque eu vou te buscar em orações e em jejum.